Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer te receber mais uma vez aqui, desde já agradecendo os nossos patrocinadores e o carinho também da sua atenção. Vamos iniciar o programa de hoje com um assunto muito importante, Ju, dentro do nosso ser integral, dentro desse despertar da consciência, dessa expansão dessa consciência também, que é o nosso corpo emocional. O que tu tens a nos dizer de início, sim? Interessante, né, Alexandre, porque a gente já vem falar em vários programas, né, sobre chakras, sobre 7 corpos, né, e agora a gente está tendo a oportunidade, então, de dar uma pincelada um pouquinho em cada um deles, mas começando hoje pelo corpo emocional. Exatamente, esse corpo emocional que ele é tão importante para nós dentro da nossa vida de relação e dentro daquilo que nós sentimos aqui no nosso interior, né, que é essa regulação justamente desses sentimentos, dessas emoções que estão muito afloradas nos dias de hoje, né? E que é necessário que a gente trabalhe dentro de um autoconhecimento para que a gente possa evoluir como ser, né? Então, para isso, a gente precisa entender e explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, Alexandre, como é que funciona, o que é que a gente está falando exatamente do corpo emocional, né? Sim. Porque a gente sabe falar de emoções e quando se fala em corpo, a gente pensa em corpo físico, né? Porém, a gente sabe que assim como a gente tem os nossos 7 chakras principais, nós também temos dentro do nosso corpo 7 corpos, né? Tendo eles corpos espirituais, duplo etérico, corpo físico, mental e por aí vai, né, Alexandre? Então, hoje a gente vai trabalhar mais especificamente no emocional. Em que parte ele está, em que parte ele se localiza, né? Então a gente pode chamá-lo tanto de corpo emocional como corpo astral. E dentre esses 7 corpos que habitam o nosso corpo, está primeiramente o nosso corpo físico, depois o duplo etérico, então em terceiro lugar vem o corpo emocional ou chamado corpo astral. Exatamente, aqui a gente entra dentro da anatomia espiritual num conceito importante, quando a gente fala de corpo emocional, né? Quando a gente fala corpo, quer dizer toda uma estrutura que o emocional constrói dentro do ser, né? Seja as emoções reprimidas, as emoções que a gente deixa lá no fundinho, escondidinho, debaixo do tapete, né? Que nem sempre as emoções são fiéis em demonstrar estes sentimentos, pois a gente sabe que sentimentos e emoções são coisas diferentes, né? As emoções muitas vezes é aquilo que tu externa, é uma emoção externalizada, já o sentimento ele pode ficar internalizado ali. E a emoção não transferir de forma 100% ou fielmente este sentimento, né? Então dentro disso às vezes a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba às vezes demonstrando uma coisa que na verdade não está sentindo, né? Então a gente não tem uma compatibilidade entre sentimentos e emoções às vezes, a gente guarda muita coisa, não consegue interpretar outras, né? Então tá aqui o nosso desafio, né? E trazendo isso para a prática do nosso dia a dia, né, Alexandre, é tão importante a gente trabalhar esse corpo emocional, né? Porque como ele está localizado como terceiro corpo, ele fica como um intermediário também, né? Porque ele é responsável pelas nossas emoções e ele também está ligado ao nosso subconsciente. Ou seja, existe o duplo etérico entre o corpo emocional e o nosso corpo físico. E é nesse duplo etérico que estão localizados os nossos chakras, os nossos centros de energia, né? Após esse duplo etérico, então vem o nosso corpo emocional ligar então às nossas emoções. E como a gente trabalha isso na prática do nosso dia a dia, né? Como está o nosso dia a dia? Como está o nosso emocional? Então eu costumo trabalhar e dizer assim, né, Alexandre? Tudo aquilo que eu penso, eu sinto, eu vibro, né? Então podemos dizer que o nosso corpo emocional, ele vem também de uma mente pensante que se manifesta nas emoções, né? E que por vezes também pode desencadear no nosso corpo físico. Exatamente. Nós não temos uma ciência chamada psicossomática, né? Dentro dessa psicossomática há esses pensamentos
que geram essas emoções que impactam na matéria, no corpo mais denso, né? Então, dentro de tudo isso é um processo de construção deste corpo emocional que acaba por ressonância, por vibração, atingindo a manifestação mais densa, que é o corpo físico, né? Então, a partir disso é que a gente tem que procurar o quê? Internalizar, se autoconhecer e buscar que a gente possa estar compatível com todos os corpos. Isso aí é uma harmonia que nenhum de nós aqui na face da Terra ainda temos. A gente está aprendendo isso, né? Mas a terapia e o conhecimento da espiritualidade nos ajuda a nos dar um norte para isso. E entender principalmente o que são as coisas passageiras, né, se torna de suma importância. Assim como a gente tem falado muito em bens materiais e nas questões que a gente busca no nosso dia a dia, e a gente sabe que tudo isso é passageiro, o nosso corpo físico, ele também é passageiro. Ele é apenas um veículo do nosso espírito, né, para que possamos trabalhar aqui então na Terra através de um corpo físico. Então vamos supor que quando a gente vai desencarnar, né, esse corpo físico e o duplo etérico são deixados aqui, são deixados para trás, né? E aí passa então a ter a existência apenas do nosso corpo emocional. E aí mais uma vez a minha pergunta, né, Alexandre, o que estamos fazendo do nosso dia a dia? Que tipo de emoções estamos carregando? Que tipo de sentimentos estamos carregando, né? Eu costumo muitas vezes perguntar para os meus pacientes, né? Imagina se tu desencarnasse hoje, o que tu levaria para o mundo espiritual? O que tu levaria de encontro para com Deus? Toda a parte materialista nas quais tu adquiriu e construiu e que merecemos, tudo isso, né? São deixadas para trás. Agora, o que a gente leva junto com a gente são os nossos sentimentos. São as nossas mágoas, as nossas ilusões, as nossas frustrações, as nossas tristezas, né? Tudo isso é levado junto dentro desse corpo emocional para uma nova existência, ou seja, um contínuo do espírito. Exatamente. Tudo impacta no espírito e na continuidade da vida, seja na parte física ou no mundo mais sutil, né? Então, a saúde mental, que é um termo que está tão na moda agora, né? Ela impacta diretamente nesse corpo emocional, né? Nós temos um termo dentro da ciência espiritual chamado ideoplastia. O que é ideoplastia? É a plasticidade da ideia, do pensamento. Então, ele é construtor. A ação do pensamento e da vontade impacta diretamente na construção deste corpo, desta anatomia energética, desta vibração que cada um carrega consigo. E isso também é parte da administração que a gente tem que procurar fazer no âmbito emocional, sentimental. E falando sobre isso também, né, Alexandre, do que a gente carrega junto, né? Então, como a gente leva junto conosco as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Eles também são impregnados nas nossas células, no nosso DNA. Tantas vezes a gente já tem falado aqui no nosso programa, né, que as nossas células têm memória. E é dentro desse corpo emocional que essas memórias ficam enraizadas. Ou seja, a vida é um eterno contínuo. Tudo aquilo que eu tenho sentido, né, pensado e carregado aqui na face da Terra, no meu desencarne, no meu processo dessa minha jornada evolutiva, digamos assim, o corpo emocional leva junto todas as emoções e isso fica registrado no nosso DNA. Ou seja, quando a gente volta a reencarnar novamente, a gente volta com todos esses registros, com todas essas memórias que as nossas células têm, mesmo sendo do campo de dor ou do campo do amor, elas estão ali impregnadas, registradas. Exatamente. Quando a gente passa da vida física para a espiritual, nós conservamos a nossa individualidade. Ou seja, aquilo que a gente pensava, sentia aqui, continuamos sentindo do outro lado, né? Não é só porque nós deixamos o corpo físico que a gente mudou da água para o vinho, vamos dizer assim, né? Não, isso é um contínuo de aprendizado. A vida jamais cessa. Agora, a forma de expressão dessa vida é que vai mudar. Agora, o que ficou registrado no nosso corpo espiritual, que tem essas camadas todas aí, e estamos falando do emocional hoje, nós levamos.
E dentro do processo de evolução, de progresso, de aprendizado, que é uma lei do universo, nós vamos seguir buscando esse autoconhecimento, né? Nós temos sessões de telão fora do corpo, né, que é uma verdadeira avaliação daquilo que a gente pensou, sentiu, falou, fez ou deixou de fazer. E tudo isso está sendo arquivado no corpo espiritual, no corpo emocional. É um processo de construção, mas também de desconstrução, visando uma nova reconstrução progressiva, né? Então, dentro disso, todas as oportunidades que nós temos, as boas ou as não tão boas assim, são oportunidades de rever o que estamos fazendo do nosso corpo emocional. E eis aí a importância, então, da gente, né, buscar cada vez mais conhecimentos, né? Principalmente quando a gente fala no assunto dos chakras, né? Quando a gente diz os chakras superiores e os chakras inferiores, né? Os chakras inferiores são exatamente os 3 últimos chakras de baixo, né? Desde o básico, o umbilical, o chakra solar, né? Que é ali que está os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas inferioridades, né? E é isso que está acoplado em nós aqui no nosso plano físico mais denso, né? Os chakras a partir do cardíaco já se tornam então os chakras mais sutil.